nós chegamos a um capítulo mais suave de se estudar, que é o capítulo de número 8. Nós tivemos um finalizar de capítulo 7 chocante, onde talvez a frase mais forte seja: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Neste capítulo 8, abra a Bíblia, capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Nós vamos ter aqui um suavizar, porque começa a entrar a questão do amor manifesto de Deus por intermédio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos lembrar um pouquinho também dentro deste capítulo sobre o ato justificador, quando nós chegamos à conclusão, como Paulo chegou, de quão miserável a humanidade era, até ele mesmo, todos somos, e do quão dependemos da pessoa de Deus, da graça salvadora por intermédio de Cristo. Nós vamos então meditar no que ele tem a dizer diante de tudo isso. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe um detalhe. Portanto, nenhuma condenação há. Algo bom. Porém, para aqueles o quê? Que estão em Cristo Jesus. Então essa inexistência de condenação não é para qualquer um. O texto diz que são para aqueles que estão em Cristo. Aí entra a grande pergunta: estamos? Se estivermos em Cristo, não haverá condenação. E talvez você me pergunte: mas como? Porque mesmo estando em Cristo, podemos ser acometidos por pecados que nos condenem. Como isso pode ser possível? Olha a continuação do versículo: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então está em Cristo. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? É um pastor que tem que falar: Alex, você está em Cristo. Um profeta? Um revelador? Um Kodak da vida? Não, a Bíblia. E como que eu sei se eu estou em Cristo ou se eu não estou em Cristo? O próprio texto responde, porque o texto vai dizer assim, finalzinho do versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne pratica as obras carnais. Quem anda segundo o Espírito pratica as obras espirituais, aquilo que é espiritual, aquilo que lembra Cristo, aquilo que procede do Espírito Santo. Então, se você quer saber se não há condenação sobre você, o texto está dizendo: basta saber se você está andando sobre a carne ou sobre o Espírito. Porque se você andar de uma forma carnal, você vai fazer práticas carnais, haverá condenação. Mas se você anda segundo o Espírito, é porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, você não vai praticar coisas carnais, e sim coisas espirituais. Glória a Deus por este ensinamento que a Bíblia nos transmite. Vamos para o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Como assim a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte? É porque a lei só condenava. A lei ela não tinha essa pulsão dentro de nós, sabe? Esse calor do Espírito que nos faz ver coisas espirituais. A lei então somente nos mostrava que éramos pecadores, acabou. Mas o Espírito nos conduz a vivermos para Cristo. O papel do Espírito Santo não é fazer alguém girar dentro da igreja como um helicóptero, ou fazer um aviãozinho. Não, o papel do Espírito Santo é nos levar para Cristo. É nos convencer do nosso pecado, nos levar ao arrependimento, nos levar para a pessoa de Cristo. Olha que papel lindo. Esse é o Espírito Santo, essa chama que nos envolve, que aquece a nossa alma, que aquece o nosso coração. Vamos lá? Versículo 3. Porquanto o que a lei não podia fazer, acabei de dizer, a lei não podia, a lei só condenava, porque a lei era santa, boa e justa. Nós, profanos, injustos, então havia sempre essa luz da lei sobre nós e a gente só trevas. E a lei não podia fazer nada, só condenava. Portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, não é que a lei era fraca, é que a nossa carne enfraquecia o poder da lei, porque era difícil, pelo nosso próprio ato carnal, o ser humano carnal, poder vivenciar uma lei que era tão perfeita, que foi o próprio Deus que estabeleceu. Aí Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ok? Semelhança.
Porque o sacrifício não poderia ser feito Deus te abençoe. O sacrifício não poderia ser feito por animais. Tinha que ser algo semelhante a nós. Então ele veio em forma de carne, ou seja, pele e osso, como nós viemos, para ser o nosso substituto. Ok? Vamos lá. Versículo de número 4. O capítulo 8 é muito grande. Você percebe que eu estou um pouquinho mais rápido? É porque é tanta coisa que se a gente for bem devagarinho como deve ser, nós vamos virar madrugada aqui. E amanhã é dia de trabalhar, né? E a gente sabe que eu tenho esse tempo corrido, tento sempre, na melhor maneira possível, dentro da medida possível, gravar o máximo de aula para vocês. Então vamos tentar aqui dar uma resumida sem perder o foco, sem perder a qualidade do texto e sem perder o nosso aprendizado. Tudo bem? Continuando. Versículo 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, você tem certeza disso? Que você não anda segundo os preceitos da carne, sim segundo os preceitos do Espírito? Porque se você não tiver certeza disso, mude hoje. Não há nada melhor do que viver uma vida em Espírito, no Espírito. Só vive uma vida em, se viver uma vida no. Porque é impossível você por si mesmo ser espiritual. Mas quem vive no, pode viver em. Quem vive no Espírito, pode viver em Espírito. Coisa linda, né? Bíblia. Vamos lá. Porque os que são segundo a carne têm a mente para as coisas da carne. Quem vive uma vida carnal, a mente dele é voltada só para coisas carnais. Como vai tua mente, teu pensamento? Você tem pensado no quê? Em coisas que glorificam a Deus ou em coisas que alegram o diabo? E aí você vai saber como está a sua mente. Se você está no Espírito, de fato, ou não. Vai muito do seu tipo de pensamento. Por quê? Porque o pensamento é a mola propulsora de nossas ações. Você faz aquilo que você pensa, nem que seja por milésimo de segundos. Primeiro você pensa, depois você faz. Primeiro você pensa, depois você fala. Primeiro você pensa, depois você age. Nem que seja rapidamente. Você é fruto de suas ações. E suas ações são frutos dos teus pensamentos. E se os seus pensamentos forem carnais, suas ações, suas palavras e os seus frutos serão carnais. Se o seu pensamento for espiritual, no Espírito, estiver vivendo no Espírito, suas ações, suas palavras serão espirituais. Básico, simples e totalmente fácil de entender. A não ser que se faça de tonto, né? Vamos lá. Mas os que são segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a mentalidade carnal é morte. O salário do pecado é a morte. Então todo pensamento carnal vai te levar para uma vida de destruição. Seja morte física ou espiritual. Versículo 7. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Sabe por que tem gente que não tem paz? Porque não tem uma vida com a mente espiritual. Sabe por que tem muita gente se matando, muita gente perdendo o desejo de viver? Porque não tem uma vida no Espírito. Porque a Bíblia, o texto bíblico está dizendo que quem vive no Espírito, primeiro, tem vida. Segundo, tem paz. Você tem paz? Você tem paz com a sua mãe? Você tem paz com o seu pai? Você tem paz com a sua esposa? Paz com o seu esposo? Com o seu filho? Com a sua filha? Você tem paz dentro de casa? Você tem paz no trabalho? Você tem paz na rua que você mora? Se você não tem paz consigo mesmo, com Deus e com os homens, é porque está faltando viver no Espírito. Se você vive no Espírito, a sua mente muda. Continuando, versículo de número 8. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus, a Bíblia é muito clara. Se você vive uma vida carnal, se o seu pensamento é carnal, se a sua vida é carnal, você não está agradando a Deus. E se não está agradando a Deus, está agradando quem? Terrível isso. Se você vive uma vida carnal e essa vida carnal não pode agradar a Deus porque foge da lei de Deus, você não está agradando a Deus, você está agradando a quem? Mas vós não estáis na carne. Paulo vai ser bonzinho aqui, né? Vai falar assim para a igreja de Roma lá, ó, fica tranquilo, eu estou dizendo isso daí, mas não estou mandando indireta para vocês não. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Só que aí ele diz, se é que o Espírito de Deus
habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Isso aqui é forte demais. Paulo diz, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Aí ele pensa e fala assim, quer saber de uma? Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se esse Espírito não habita em vocês, o Espírito de Cristo, então é porque essa pessoa não é dele. É impossível ser de Cristo e não ter o Espírito de Cristo. É impossível ser de Cristo e não ter Deus dentro de si. Você é dele. Você sente Ele. Você caminha com Ele, vive com Ele, é tocado por Ele, emana de dentro de você Ele, procede de dentro de você Ele. Se este Espírito não mora em você, o texto está dizendo algo preocupante. É porque você não é dele. Continuando, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Pecado, corpo, morto, mas o Espírito é vida. Versículo 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então este corpo, como Paulo disse no capítulo anterior, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Essa batalha, essa luta interna gera algum tipo de sentido de morte, sim. Porém, quando você tem o Espírito te vivifica. O corpo mortal, natureza caída, mas o Espírito foi o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E o texto está dizendo que este mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo Espírito que te traz vida. Vida. Receba nessa manhã, tarde, noite ou madrugada. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se o Espírito de Cristo está dentro de você, é este Espírito que pelo poder da palavra está te dando hoje, agora, neste momento, vida. Glória a Deus. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só tem uma forma, só tem um jeito de mortificar a vontade da carne: viver por intermédio do Espírito. Deixa que este Espírito te vivifique. Não existe cura, como dizem por aí, para algumas situações, mas o Espírito de Deus pode fazer com que esta mortalidade venha se tornar vida em você. Então talvez você me pergunta, como eu venço o pecado da pornografia? Como eu venço o pecado sexual? Como eu venço o pecado da mentira? Como eu venço o pecado da ganância? Como eu venço o pecado da soberba? Como eu venço o pecado do orgulho? Como eu venço o pecado do homossexualismo, o pecado do lesbianismo? Como eu venço todos os tipos de pecados que existem, da criminalidade, dos vícios? Só tem um jeito: pelo Espírito de Deus que gera vida, e vida em abundância dentro de nós. É Bíblia. Como vencer o pecado? Pelo Espírito. Você não consegue pela sua própria força, você não consegue pela psicanálise, pela psicologia, você não consegue por nenhuma ciência humana. É pelo fogo do Espírito de Deus, queimando e ardendo dentro de nossos corações. Vamos lá para a Bíblia? Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É o que eu digo para vocês, irmãos. Vocês veem como é difícil. Por exemplo, estava um silêncio total aqui na rua. Foi eu começar a gravar a aula, começar a gravar o vídeo para vocês, começou a passar criança para lá, criança para cá, carro para lá, carro para cá. É complicado. Fica na paz, querida. Tchau, tchau. Ora antes de dormir, viu? Tá bom? E aí por isso que muitas das vezes eu acabo não gravando a aula, porque eu tenho que esperar, por exemplo, 11 horas da noite, 11h30 da noite, meia-noite, eu acordo 4, às vezes 5 horas da manhã para trabalhar. Mas a gente vai levando, me esforço sempre para fazer com vocês tudo com muito carinho. Até lembrando agora, se vocês sentirem de Deus, de curtir os vídeos, comentar, compartilhar com os demais, se você quiser honrar todo este esforço, puder fazer isso, eu agradeço bastante. Eu me entristeço em não ter um tempo livre para vocês e num local adequado. Mas eu creio que até isso Deus futuramente vai preparar para que as nossas aulas não tenham tanto barulho externo, não tenha que ser feita tão tarde, até me impossibilitando de algumas coisas e me gerando certas dificuldades. Mas eu faço sempre com muito amor, muito carinho para vocês, e eu espero que de alguma forma isso esteja sendo bênção para a vida de vocês, tá bom? Que vocês venham usar isso na vida de vocês, na vida cristã,
venham crescer cada vez mais, aprender cada vez mais e passar para outras pessoas todo o aprendizado que vocês vêm levando, vêm tendo na presença do Senhor. Nós vamos dar continuidade aqui, eu parei no versículo 16 que diz assim: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então este espírito não é um espírito de temor, é um espírito que te dá fortaleza em Deus, coragem, ousadia, autoridade. Aí sim, o versículo 16 diz que o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito. O ser humano é espírito, corpo e alma. Então este Espírito de Deus dá testemunho com o nosso espírito, ou seja, nós sentimos dentro de nós que somos o quê? Filhos de Deus, confirmados pelo próprio Espírito. Aí o 17 diz: e se filhos, então herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Olha que coisa linda. Paulo entendeu que o Evangelho não é só bênção, vitória, glória. Não. Existe também a parte do sofrimento que passamos dentro do cristianismo. Com Cristo. Essa é a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Porque o sofrimento todos passam. A diferença é com quem passamos. E o cristão, ele tem essa segurança de saber que o sofrimento que ele passa é ao lado, é junto com alguém que é poderoso para o guardar. O versículo de número, então nós chegamos aqui no 18, Paulo falou sobre o sofrimento, ele vai dizer: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Olha o que Paulo está ensinando. Por mais que os coaches do tempo presente digam que você nasceu para vencer, não, você nasceu para ser fiel. Por mais que os coaches digam que você nasceu para ser feliz, não, você nasceu para ser santo. E este sofrimento do tempo presente, Paulo não está dizendo vai passar. Paulo está dizendo tem coisa futura que Deus preparou para você muito melhor, muito maior. O céu de glória, a glória futura que é de ser revelada. O cristão, ele não pode viver pensando na terra. O cristão, ele tem que viver pensando no céu. Se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Veja bem, versículo de número 19, ele começa a falar sobre a destruição que o pecado trouxe até na natureza, até na criação que Deus fez. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Revelação futura, algo futuro. Tem algo além dessa terra esperando por nós, além dessa vida esperando por nós. Porque nós sabemos que toda a criação, não só o ser humano, mas toda a criação geme e unissono sofre dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também clamamos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É como se Paulo estivesse dizendo, nem nós suportamos quem somos, nem nós suportamos o mal que é em nós, por isso nós esperamos, nós aguardamos essa glória futura. Porque somos salvos em esperança. E esperança, somos salvos em esperança. Deus nos salvou? Nos salvou e nos deu o quê? Uma esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Você vê o céu? Eu não vejo, a não ser esse céu aqui atmosférico. E nós não estamos esperando isso, porque isso aqui a gente vê. O que Paulo está dizendo é que o cristão está esperando por aquilo que ele nunca viu. Há um outro texto que vai dizer, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar. Você é fraco, temos fraquezas. Ah, mas o pregador diz que eu sou forte. Tu não é forte, tu é fraco. Ah, não, mas é porque eu sou pastor. Fraco. Não, é porque eu sou evangelista. Fraco. Não, eu sou um presbítero. Você é fraco.
Não, mas eu sou o crente canelinha de fogo, fraco. Não, mas eu sou do reteté, do refly, do flácia, fraco. Se não é Deus, a graça, o poder de Deus para nos sustentar, estaríamos já caídos e nunca nos levantaríamos. Você é fraco. Eu sei que isso você não escuta. Eu sei que esse não é um evangelho popular, não é um evangelho que você gosta de ouvir, que as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas você é fraco. Se não é o Espírito de Deus para te dar vida, você é fraco. Se não é o Espírito de Deus para te tirar o medo, você é fraco. Bíblia, nós somos fracos. Você entende isso? Continuando. Capítulo 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem nem ser proferidos. Que não podem ser proferidos. E aquele, ou seja, às vezes a gente não sabe nem como falar, nem como pedir, mas o Espírito de Deus intercede por nós. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Mas não é porque o Espírito intercede por você que você vai deixar de orar, viu? Ó, mas Deus abençoe. Não é porque eu perdendo a voz, já acabei de pregar, estou quase sem voz aqui, mas a gente vai tentando levar. Não é porque o Espírito ora por você que você vai deixar de orar, viu, terra seca? Ore, como diz lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Vamos lá, versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Perdão. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas as coisas, é coisas boas, mas, que muitos não dizem, também coisas ruins. Não importa o que aconteça na vida de um cristão, Deus tem poder, controle, domínio e soberania para fazer com que tudo seja algo de contribuição para a sua vida. Deus pode usar até algo ruim para transformar em bênção. Ok? E isso vai contribuir. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o seu bem. Ou seja, deixa de murmurar, deixa de reclamar e viva. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem Ele conheceu antes. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que Ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que Ele chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, não há mérito humano algum. Todo mérito, toda a soberania da escolha, da predestinação, procede de Deus. A Ele a glória eternamente. 31. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aquele que não propôs seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas nos deu gratuitamente, como também não dará... Ó, irmãos, tem gente vendendo Jesus em simpósio, vendendo Jesus em pregação, vendendo Jesus em congresso, vendendo Jesus em palestra. Aí eu não consigo entender, porque o Evangelho vai dizer que Deus deu algo grandioso, o próprio Filho dele, gratuito. Romanos 8, versículo de número 32. Aquele que não poupou o próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas? Quanto que Jesus cobrou para morrer por você na cruz? Quanto que Deus te cobrou para dar o Filho dele na cruz por você? Quanto que Deus te cobrou para te salvar, para te justificar? E aí você quer fazer encontros, cobrar taxa para entrar? Isso é banditismo. Voltem para o Evangelho. Larguem essa vida de 171, voltem para o Evangelho. Não faça da obra do Senhor comércio. Não vendam Jesus. Não sejam discípulos de Judas. 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica gratuitamente. Quem é o que os condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Não é por conta de nós, é por conta dele. Não é por causa de nós, é por causa dele. Não é pelo que nós fizemos, mas é porque ele fez e o que fez e como fez. Porque eu estou convencido, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus.